Seja bem-vindo à primeira aula do módulo 2, Operador de Consciência. Como eu falei lá na introdução, esse processo de expansão de consciência depende muito da gente. Ele não é um processo passivo, vem aqui, assiste a aula e fica por isso mesmo. Não, é um processo ativo. E é um processo de, assim, é como se fosse uma reeducação da mente, principalmente. Porque se você assistir 5 minutos de notícias ruins na televisão ou no rádio ou no que seja, o que for, isso vai repercutir diretamente no seu sistema imunológico. Durante 5 horas após esses 5 minutos de notícias ruins, durante 5 horas a sua imunidade vai cair. Isso porque vai cair naquele processo de liberação do cérebro na corrente sanguínea de substâncias muitas vezes altamente prejudiciais ao seu organismo, como vai liberar dopamina, vai liberar várias substâncias, né? Cortisol, que corrói as tuas células. Então, assim, o cortisol, quando você fica ansioso, quando você fica triste, quando você fica preocupado, o que acontece? A grande liberação de cortisol na corrente sanguínea. O cérebro vem e libera na sua corrente sanguínea. As células do seu sangue, como as células imunológicas, como os macrófagos, como os neutrófilos, como os leucócitos, todas eles são células imunológicas. Então, essas células absorvem esse cortisol e levam para todos os seus órgãos. Ou seja, quando você tem um impacto de uma preocupação, de uma notícia triste, de um aborrecimento, quando você fica estressado, quando você fica muito nervoso, o que acontece? Todas as células do seu corpo também ficam. Todos os órgãos do seu corpo sofrem um impacto imediato do resultado dessa liberação na corrente sanguínea de substâncias muitas vezes nocivas à saúde. Então é uma dança constante do teu organismo, e isso quem vai ter que controlar é você. É você que vai ver quais são os canais que estão te aborrecendo atualmente. O que é que está te aborrecendo, te preocupando, fazendo você perder o sono, de onde estão vindo essas vias, e tentar, lógico, a gente não consegue solucionar todos os problemas da vida da gente, mas pelo menos ter uma defesa por meio de pensamentos. Você vai liberar alguns pensamentos que você vai usar na hora que vier a preocupação, você vai vir com a frase de pensamento ou pronunciar a frase em voz alta, justamente para combater essas vias, tá? De emoções fortes que levam o seu corpo e a sua mente à decadência. Então vai ser assim um constante vigiar das nossas emoções, um constante vigiar da reação do nosso corpo. Vamos, pelo menos durante esse curso, né? Eu vou voltar a falar sobre isso. Vamos tentar acompanhar essa liberação de dopamina, essa liberação desse cortisol no nosso organismo. Vamos tentar fazer alguma coisa para nos proteger, e essa proteção vem dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Seja dono das suas emoções, seja dono dos seus pensamentos. Vamos tentar ter uma autonomia cerebral, vamos tentar ter uma autonomia mental. E para isso é um exercício diário. Então, o que eu vim ensinar nessa aula é algo tão incrível
tá? É tão incrível quanto como treinar você a ter sonhos lúcidos ou acessar remotamente outros planos. Por quê? O que assim, ninguém ensina isso, ninguém ensina, porque o que aconteceria com as fronteiras das dimensões, com os segredos de Estado, com a privacidade e se o acesso remoto fosse ensinado como matéria básica nas escolas? Então, a gente vai entender nesse módulo que o cérebro, ele não forma, ele naturalmente, ele não forma os pensamentos. Ele não forma as grandes descobertas da ciência, grandes equações matemáticas mirabolantes. Não, é muito difícil. O cérebro, nessa configuração que ele atualmente se encontra, porque nós usamos o mesmo cérebro que o homem da Idade da Pedra utilizou, tá? Porém, atualmente nós temos alguns agravantes para piorar um pouco mais a morfologia cerebral, tá? Como as IAs, como as redes de internet, como esses Reels que são muito rápidos, tudo isso aí tem um efeito muito prejudicial à nossa mente, tá? E a gente tem que entender que o cérebro, nessa configuração que ele está, ele não é gerador de consciência, mas ele é um transdutor biológico, tá? Então, o cérebro, ele não é gerador, ele é sintonizador, ele sintoniza conhecimentos, ideias que estão em outras dimensões, digamos assim. O cérebro é um receptor altamente sofisticado, semelhante a um rádio, a uma antena de televisão, que capta toda essa, sintoniza todas as ideias, tá? E a consciência, ela se estende 7 a 8 metros além do corpo físico, né? Então, ela é como assim, como uma sombra, tá? Ela é como uma sombra ao redor do seu corpo. E ela é um campo infinito de informações, geralmente ligado, diretamente conectado a campos acásticos, a inconsciente coletivo, a um campo que muitos cientistas chamam de campo zero. Campo zero, ponto zero, desculpa. O cérebro humano, ele tem funcionado como uma válvula de redução. Na verdade, se o cérebro tivesse uma configuração um pouco mais avançada, ele sintonizaria muito mais informações vindo deste campo acástico, dessa biblioteca acástica, porque todos os conhecimentos do universo, eles se concentram em uma biblioteca que a gente se chama acástica. Todos os grandes descobrimentos, tudo que ocorre, todas as grandes ideias, todas as grandes fórmulas, tá? Da Terra, vamos dizer assim, tudo que foi descoberto, que foi pensado de sábio, de inteligente, de mirabolante, e consta numa biblioteca, como se fosse um arquivo secreto, um arquivo de alta inteligência que existe. E a nossa consciência, ela tem uma conexão muito forte com esse campo acástico. Porém, o cérebro tem uma redução, ele tem uma válvula de redução entre esse campo acástico e o cérebro. Porque com a nossa atual configuração, se a gente recebesse todas as informações do universo, desse campo acástico que eu tô falando, de uma só vez, o nosso cérebro entraria em colapso, daria um curto-circuito, tá? Então, o cérebro humano, ele sintoniza apenas as frequências necessárias para a sobrevivência na terceira dimensão. Se você der uma afiada, uma
reconfigurada, uma melhorada no teu cérebro e no teu campo, na tua frequência, na qualidade da sua consciência, você vai começar a captar muito mais do que esse pequeno, ínfimo ou zero de informações do campo acástico. Tá? Entenda uma coisa, nós não inventamos a maior parte dos pensamentos. Os microtúbulos dentro dos neurônios, eles funcionam como antenas quânticas. Então, lá dentro não é inventado o pensamento, na maior parte das vezes. Mas a gente pode forçar, como eu falei para você. Arrume um gatilho para queimar quando vem aquele pensamento ruim. Arrume uma frase de efeito para neutralizar aquele desânimo que surge de vez em quando. E afirme em voz alta para combater aquele pensamento ruim que você nem sabe de onde vem, que muitas vezes não é seu. Muitas vezes é um comando de um sistema que te conhece muito bem, que te vigia em todos os seus atos e pensamentos, tá? Então, todas as fórmulas essenciais que atualmente comandam o mundo, hoje, foram adquiridas por uma sintonização cerebral de modo consciente e de modo inconsciente. Então, tudo, teoria da relatividade, a tabela periódica, aquela tabela da química que a gente estudou lá no ensino médio, tudo foi sintonizado por um cérebro, né, por vários cérebros, que de modo consciente ou inconsciente receberam aquele comando, aquela informação, tá? Então você precisa melhorar esse software aí que é teu cérebro, tá? Porque ninguém se torna um gênio com essa usual configuração cerebral. A gente nunca vai ser um gênio. Mesmo porque essa configuração anatômica e fisiológica é a mesma da idade da pedra. Não houve progresso. Pelo contrário, houve um retrocesso aí com a internet. Tá? Então, o homem ele necessita de uma reconfiguração corporal urgente, porque as patentes adquiridas, por exemplo, por sonhos lúcidos, que é uma das portas binárias, né, para a saída da consciência, tá? Elas foram obtidas diretamente. Ela abre uma porta para as fontes, para os dados do universo, para essa biblioteca acástica, para essas informações, esse banco de informações acásticas, tá? E a maior parte das fórmulas, elas foram recebidas por homens que entenderam e atenderam um chamado. E será que esse curso também não é um chamado para você? Porque às vezes era para você ter trazido uma grande invenção para a humanidade, tá? Pensa bem, se viesse para você uma fórmula como que mudasse totalmente a teoria do tempo, do espaço-tempo, né? Então, seria o quê? Muito útil. A sua passagem por esse planeta seria muito útil para a humanidade, né? E assim, a gente tem a consciência. Porém, ela é como um veículo. E a gente precisa aprender a dirigir esse veículo, que é como uma sombra ao nosso redor, tá? E as chaves desse veículo, tá? A chave desse veículo está disponível como um código, tá? Então, você precisa ter esse código. Porque uma vez ligado esse veículo, você poderá observar o mundo numa perspectiva que ninguém lhe contou que era possível observar, tá? Então, a consciência, ela não está confinada na sua cabeça, tá? Ela está num espaço exterior de 7 a 8 metros, como se fosse uma sombra, e ela tem um formato de 2 tetraedros intercalados, ela é uma figura geométrica
totalmente planejada e ela é de uma riqueza inacreditável e ela lhe pertence, ela é sua e ali tem um potencial muito rico de informações e de outras capacidades. Tá? Esta figura, né, geométrica que consiste a sua consciência, ela não tem tempo e nem espaço. E uma vez que você acesse ela, você vai ter informações de um futuro, do seu futuro. Por isso que muitas médiums, né, conseguem prever o que vai acontecer, porque elas dominam esse campo, e esse campo é atemporal. Tudo acontece ao mesmo tempo, teu passado, teu presente, teu futuro. Então, acesse informações por esse campo, tá? E assim, esse campo é tão grande porque consiste em 90% da sua consciência que está fora do teu corpo físico, tá? Então, assim, é um campo de não localidade e é atemporal. Né? Então a gente precisa aprender a acionar, a gente precisa projetar de forma astral, tá? A gente precisa se projetar, a gente precisa pegar esse veículo que está nessa forma, né? No duplo holograma que eu chamo, e fazer com que ele se locomova. Mas primeiro a gente tem que se conhecer. E o primeiro passo desse curso é você saber desse potencial que você tem, saber que você pode acessar esses estados binários de consciência, tá? E saber que existem portas de fuga para essa realidade que é a tua consciência. E a consciência, ela é como, você imagina duas caixas, dois tetraedros, tá? Que estão intercalados, tá? Porque as paredes dessas duas caixas, são duas caixas, uma intercalada na outra, que é a forma da tua consciência. E elas estão ligadas por elos plasmáticos, tá? Então, entre essas duas e o seu corpo físico, existem ligamentos de plasma ligados na caixa e no teu corpo. Então, se você aprender, de repente, a se locomover com esses dois tetraedros que são a sua consciência, você não vai se perder, porque existe um cordão chamado no espiritismo como cordão de prata. Tá? Que você tem muita flexibilidade. Você pode ir, que você está ligada ao teu corpo pelo cordão de prata, tá bom? Então, assim, existem as conexões, tá? Porque esses dois tetraedros, que são a sua consciência, eles são alimentados por energia vital. E isso é do corpo físico para a consciência e da consciência para o corpo físico. Então, esses ligamentos plasmáticos que existem, eles são continuamente, passa energia ali, tá? E estão ligados em determinados pontos do nosso corpo. A nossa consciência, ela tá ligada, ela tem como se fosse um anel segurando nesses dois. Imagina dois tetraedros. E os dois tetraedros tem um elo, tá? Um elo, como se fosse um botãozinho, um fluxo, uma torneirinha ali, tá? Que passa muito energia. E uma dessas torneirinhas que liga o nosso corpo físico e os dois tetraedros, que são a nossa consciência ou a nossa alma, tá? Estão 7 a 8 metros fora do nosso corpo, essa sombra de consciência, tá? A principal torneirinha que alimenta isto, tá? Está